Olá pessoal, nós vamos dar início então a esse bloco de aulas sobre a farmacologia do sistema nervoso autônomo. Esse bloco de aulas vai ser constituído por uma aula introdutória, essa que vocês estão vendo, mais aulas sobre a farmacologia da transmissão colinérgica, da transmissão adrenérgica e da junção neuromuscular. Espero que vocês possam aproveitar. Para dar início às nossas atividades, eu gostaria de colocar um problema que eu carinhosamente chamo de warming up, para a gente começar a pensar sobre o assunto que a gente vai discutir. Então, nesse problema eu tenho aqui uma casuística, né, que é a seguinte. Dona Maria estava apresentando problemas cardiovasculares. Sua pressão arterial estava descontrolada e ela esporadicamente apresentava taquicardia. Sua filha, Mariana, é aluna de início de um curso na área de saúde na UFES e, como era muito curiosa, buscou informações sobre o controle cardiovascular. Em um livro de fisiologia, ela encontrou informações sobre o controle autonômico da função cardíaca ilustradas na figura ao lado. A aluna encontrou a informação de que a figura mostrava o efeito da estimulação elétrica em hertz de fibras nervosas vagais, no painel A, ou fibras nervosas simpáticas, no painel B, sobre a frequência cardíaca. Mariana tinha dificuldades de entender a figura e se fez algumas questões. Primeira questão: qual o efeito da estimulação vagal sobre a frequência cardíaca e quais os mecanismos envolvidos neste efeito? Segunda questão: qual o efeito da estimulação simpática sobre a frequência cardíaca e quais os mecanismos envolvidos neste efeito? Após um pouco de estudo, ela entendeu que era necessário conhecer os neurotransmissores liberados, quais receptores esses neurotransmissores atuavam e quais as vias de sinalização intracelular envolvidas. Baseado nesse conhecimento, Mariana começou a imaginar qual abordagem terapêutica a ser utilizada para a sua mãe. Bom, pessoal, nesse momento, esse é o momento que eu gostaria que vocês parassem um pouco a videoaula e pensassem realmente sobre essas questões, tentando trazer as preconcepções que vocês têm, né, que vocês trazem das outras disciplinas, como é que vocês poderiam explicar isso antes de continuar a videoaula, tá? E depois, com o conteúdo que vem adiante, né, ele viria justamente para auxiliar a tentar responder essas questões e a gente fecharia esse pensamento em sala de aula, ok? Então, nessa nossa aula inicial, nós temos como objetivo principalmente rever conceitos que estão relacionados à anatomorfofisiologia do sistema nervoso autônomo. Então, vamos iniciar com a divisão do sistema nervoso. De forma bem geral, nós podemos dividir o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, sendo que o sistema nervoso central controla o sistema nervoso periférico, como vocês bem sabem. O sistema nervoso periférico, de forma geral, também pode ser dividido em fibras sensoriais, fibras autonômicas e fibras somáticas. Existem diferenças entre elas que são importantes, de forma que as fibras sensoriais são fibras aferentes. São fibras que conduzem o estímulo nervoso da periferia para o sistema nervoso central. Já nas fibras autonômicas e somáticas, nós temos fibras eferentes. Essas fibras conduzem o estímulo elétrico do sistema nervoso central para a periferia. Então, quando a gente, por exemplo, prende o nosso dedo no armário, na porta do armário, a gente tem a ativação de fibras sensoriais que conduzem a percepção daquela dor para o sistema nervoso central.
Rapidamente, a gente tem uma resposta, que é a resposta de retirada, que é conduzida através de fibras somáticas. Nesse caso, as fibras somáticas são fibras de controle voluntário. São fibras que inervam essencialmente a musculatura esquelética. Tá? Porém, nós temos também as fibras autonômicas. O sistema nervoso autônomo é constituído do sistema nervoso simpático, parasimpático e entérico. No sistema nervoso autônomo, nós temos o controle de funções que não são voluntárias. Tá? Funções como a modulação da função cardiovascular, do trato gastrointestinal e muitas outras funções, conforme nós vamos ver. Nós vamos nos prender principalmente ao sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso parasimpático predomina durante respostas passivas, como repouso e digestão, ao passo que o sistema nervoso simpático predomina em respostas ativas, como resposta ao estresse, luta ou fuga. E aqui nós temos uma figura que é uma figura clássica de um livro de fisiologia, mostrando as divisões simpática e parasimpática. Mostrando, por exemplo, quais são os órgãos inervados por essas divisões. Então, nós temos órgãos que se repetem, como é o caso do olho, do coração, dos brônquios, que estão presentes, inervados, que são inervados tanto pelas fibras parasimpáticas quanto pelas fibras simpáticas. Uma diferença importante entre essas fibras é que as fibras parasimpáticas são fibras que emanam de regiões craniais ou sacrais. Então, por exemplo, o nervo vago é uma fibra parasimpática que emana de uma região cranial e inerva vários tecidos como coração, brônquios e trato gastrointestinal, principalmente superior. Ao passo que as inervações sacrais inervam os genitais, bexiga urinária e o intestino. Já no sistema nervoso simpático, as fibras nervosas emanam de regiões torácicas ou lombares e inervam diferentes tecidos a partir dessas regiões. Uma semelhança importante entre as fibras simpáticas e parasimpáticas é que essas fibras elas são geralmente constituídas por dois neurônios. Então, nós temos um neurônio pré-ganglionar, mostrado em roxo, nessa figura, e um neurônio pós-ganglionar. E na junção desses dois neurônios, nós temos uma região chamada de gânglio, onde ocorre a sinapse desses dois neurônios. A mesma coisa pode ser observada para a inervação do olho, por exemplo, pelo sistema nervoso simpático. Nós temos aqui a fibra pré-ganglionar, a fibra pós-ganglionar e a região do gânglio. Isso pode ser observado para praticamente todos os tecidos que são inervados pelo parasimpático e pelo simpático. Tá? A diferença entre o parasimpático e o simpático está justamente em relação ao gânglio, a posição deste gânglio, de forma que nas fibras simpáticas o gânglio está localizado numa região mais próxima da coluna vertebral, que é chamada de paravertebral, ao passo que no parasimpático o gânglio está mais localizado próximo dos tecidos inervados. Então, proporcionalmente, as fibras pré-ganglionares do sistema nervoso simpático são menores do que as fibras pré-ganglionares do sistema nervoso parasimpático. Então, o que distingue o simpático do parasimpático é uma questão anatômica, é a posição do gânglio, certo? E dessa forma, essas duas divisões do sistema nervoso autônomo controlam diversas funções.
Como a gente pode ver, a ativação parasimpática, por exemplo, contrai a pupila e diminui a atividade cardíaca, além de ter vários outros efeitos em outros tecidos, ao passo que a divisão simpática dilata a pupila e aumenta a atividade cardíaca, acelera, né, os batimentos cardíacos. Neste caso, o efeito do simpático e do parasimpático são contrários, mas nem sempre isso vai ocorrer. Vamos olhar com um pouco mais de cuidado essas questões. Então, muitas vezes, a ação do sistema nervoso parasimpático e simpático são opostas. Como exemplo, a gente tem a dinâmica da pupila. A estimulação do parasimpático causa a miose, ou seja, a constrição da pupila, ao passo que a estimulação simpática causa a midríase, a dilatação da pupila. Algo semelhante ocorre para a função cardíaca, de forma que a estimulação parasimpática reduz a atividade cardíaca pela diminuição tanto da frequência quanto da contratilidade do coração. E a estimulação parasimpática, por sua vez, leva a um aumento da atividade cardíaca pelo aumento da frequência cardíaca e da força de contração. Nestes dois casos, a estimulação simpática e parasimpática tem efeitos opostos. Isso ocorre para a maioria dos tecidos, mas não para todos os órgãos inervados. Muitas vezes, essas ações elas podem ser semelhantes ou sinérgicas. É o caso das glândulas salivares. A estimulação parasimpática leva a um aumento da secreção das glândulas salivares, mas isso também ocorre quando temos a estimulação simpática. Ela também estimula a secreção pelas glândulas salivares. Neste caso, nós temos ações que são semelhantes. Se a gente considerar, por exemplo, agora a função sexual masculina, a estimulação parasimpática vai favorecer, vai levar à ereção, ao passo que a estimulação simpática vai levar à ejaculação. Ereção mais ejaculação vão ocorrer no sentido de permitir uma função, né, que é, nesse caso, a função reprodutiva masculina. Então, eu posso considerar que pelas diferentes funções para cumprir diferentes ações para cumprir a mesma função, essas ações são sinérgicas. Em alguns momentos, o tecido também pode ter inervação seletiva. Por exemplo, o músculo liso dos vasos, o músculo liso vascular, não tem inervação parasimpática, mas tem inervação simpática. Então, apenas neurotransmissores liberados pelo sistema nervoso simpático são liberados diretamente nos vasos, no músculo liso vascular. Para que a gente possa avançar no entendimento dessas ações do sistema nervoso simpático e parasimpático, é importante que a gente compreenda quais são os neurotransmissores que são liberados por cada um desses sistemas. E esse é o objetivo dessa figura. Então, primeiro, vamos observar que aqui nessa figura nós temos ilustrado o sistema nervoso parasimpático, o sistema nervoso simpático, né, mostrado em três diferentes formas, mas também temos o sistema nervoso somático. Vamos por partes. Primeiro, no sistema nervoso parasimpático, nós temos uma fibra pré-ganglionar. Essa fibra pré-ganglionar, né, é uma fibra que emana da medula espinhal. E quando ocorre a despolarização dessa fibra nervosa, desse neurônio, a gente vai ter na sua terminação nervosa a liberação de acetilcolina. Essa acetilcolina vai atuar em receptores nicotínicos. Os receptores nicotínicos são canais iônicos, vão permitir a entrada de sódio no neurônio
pós-ganglionar. E essa entrada de sódio, se ocorrer em quantidade suficiente, vai levar à despolarização desse neurônio pós-ganglionar, que nas suas terminações vai liberar acetilcolina para atuar em receptores que estão presentes nos órgãos inervados pelo sistema parasimpático. Tá? Então, essa é a constituição das fibras e dos neurotransmissores. Percebam que nós temos uma fibra pré-ganglionar, que é colinérgica, porque ela libera acetilcolina, e uma fibra pós-ganglionar, que também é colinérgica, porque ela libera acetilcolina. Já no sistema nervoso simpático, para a grande maioria dos órgãos, ocorre o que está mostrado nessa região do meio da figura. A fibra pré-ganglionar, que emana das regiões torácica e lombar, vai liberar acetilcolina na região da paravertebral, no gânglio. Essa acetilcolina também vai atuar em receptores nicotínicos que vão permitir a estimulação do neurônio pós-ganglionar, que na sua terminação vai liberar a noradrenalina, ou NE, mostrada na figura, norepinefrina. São sinônimos, que vão atuar em receptores adrenérgicos para levar o efeito no órgão efetor. A maior parte dos órgãos inervados pelo sistema nervoso simpático tem essa constituição, ou seja, as fibras pós-ganglionares são fibras adrenérgicas ou noradrenérgicas. Tá? Mas isso não é regra para todas as fibras simpáticas. Há exceções importantes. Por exemplo, as glândulas sudoríparas têm inervação simpática. Por que a inervação é simpática? Porque o gânglio está na região da paravertebral. Nós já mencionamos que era uma questão anatômica. E a fibra pós-ganglionar, por sua vez, é uma fibra colinérgica também. Ela também libera acetilcolina, mas ele não deixou de ser simpático por conta disso. Tá? Mas é uma fibra simpática pós-ganglionar colinérgica. A liberação de acetilcolina para atuar em receptores muscarínicos vai levar à estimulação das glândulas sudoríparas. Assim como no músculo liso dos vasos renais, a gente tem fibras pós-ganglionares simpáticas que liberam dopamina, ou seja, são fibras dopaminérgicas, mas que também pertencem à divisão do simpático, porque tem seu gânglio na região paravertebral. Então, elas liberam dopamina. Por sua vez, ainda é considerada divisão simpática a inervação da medula suprarrenal. Na medula suprarrenal, a gente tem, para a inervação da medula suprarrenal, a gente tem uma fibra que emana da medula espinhal e que é uma fibra colinérgica. Perceba que eu não posso chamá-la de pré-ganglionar porque eu não tenho um gânglio nessa situação, porque essa fibra colinérgica libera acetilcolina diretamente sobre o órgão inervado, que é a medula suprarrenal. Na medula suprarrenal, nós temos os receptores nicotínicos e a ativação desses receptores pela acetilcolina liberada do neurônio vai levar à produção de epinefrina, ou seja, adrenalina, e norepinefrina, noradrenalina, pela medula suprarrenal. Isso ocorre durante uma resposta de luta ou fuga, por exemplo. A estimulação dessas fibras colinérgicas vai permitir a produção de adrenalina e noradrenalina. Essa figura também mostra a inervação somática. Perceba que não é parte do autônomo, como nós já comentamos. Mas na inervação somática, nós temos uma única fibra nervosa que inerva o músculo esquelético. Essa fibra é uma fibra colinérgica que vai liberar, então, acetilcolina para atuar em receptores nicotínicos na placa motora do músculo esquelético. Então, a partir dessas observações, nós podemos fazer uma generalização, ao menos. A generalização que podemos fazer é que toda fibra que está emanando aqui da medula espinhal é uma fibra
colinérgica, independente se ela pertence ao parasimpático, ao simpático ou ao somático. Nas fibras parasimpáticas, nas fibras pós-ganglionares da divisão parasimpática, a gente vai ter a liberação de acetilcolina. Isso é uma regra. Tá? Já nas fibras simpáticas, a maior parte dos tecidos, a gente vai ter a liberação de noradrenalina. Mas nós temos a exceção das glândulas sudoríparas, são fibras colinérgicas, e alguns vasos renais, nós temos fibras dopaminérgicas. E ainda temos a medula suprarrenal, que é inervada por uma única fibra colinérgica e que vai liberar adrenalina e noradrenalina. E essa adrenalina e noradrenalina cai na corrente sanguínea e vai poder atuar em tecidos onde estão presentes os receptores alfa e beta adrenérgicos. Certo? Então, a gente precisa lembrar quais são os eventos que ocorrem nessas sinapses. Lembrando que aqui está sendo mostrado um esquema entre dois neurônios, que poderia ser o neurônio pré-sináptico e pós-sináptico, mostrado na figura anterior. Tá? Então, nós temos o neurônio pré-sináptico. Este neurônio pré-sináptico, essa terminação pré-sináptica, contém uma série de vesículas sinápticas. Quando esse neurônio, essa terminação sofre despolarização, essas vesículas vão se fundir com a membrana pré-sináptica, produzindo o processo de exocitose, que é a liberação dos neurotransmissores que estão presentes dentro dessas vesículas sinápticas. Esses neurotransmissores vão ser liberados na fenda sináptica, e a partir da fenda sináptica vão poder atuar em receptores que estão localizados na membrana pós-sináptica para levar a uma modulação da função do órgão inervado ou do próximo neurônio da fila. Então, nessa figura, é muito importante que a gente entenda onde estão as sinapses. Então, nós temos sinapses que ocorrem nos gânglios do simpático, do parasimpático, e nós temos sinapses que ocorrem nos órgãos efetores. Por que essa preocupação com as sinapses? Porque é nas sinapses que a gente vai ter uma oportunidade de atuar com fármacos. Eu posso utilizar fármacos que vão produzir efeitos semelhantes ao da noradrenalina, por exemplo, ou que vão produzir um efeito bloqueador sobre a liberação da noradrenalina ou a ação da noradrenalina. Isso vai permitir uma modulação sobre a função dos órgãos que são inervados e que recebem essa liberação de noradrenalina. A mesma coisa para a acetilcolina. Eu posso atuar com fármacos que vão mimetizar o efeito da acetilcolina ou que vão bloquear o efeito da acetilcolina. Só que eu tenho que tomar cuidado porque a liberação de acetilcolina não está ocorrendo apenas nos órgãos inervados pelo parasimpático. Eu também tenho liberação de acetilcolina em outros locais. Então, eu tenho que começar a pensar na seletividade do meu fármaco, por exemplo, entre receptores nicotínicos e receptores muscarínicos. E aí a gente começa a falar da farmacologia e é sobre isso que nós vamos conversar nas próximas aulas. Então, nós podemos trazer algumas generalizações a partir disso, de que as terminações parasimpáticas são terminações colinérgicas, porque liberam acetilcolina. As terminações simpáticas são terminações adrenérgicas ou noradrenérgicas, porque liberam noradrenalina, mas nós temos que ter em mente que existem exceções importantes, como as glândulas sudoríparas e os vasos renais. Esses neurotransmissores são neurotransmissores principais, mas não são os únicos neurotransmissores que são liberados por essas terminações nervosas. Existem outros neurotransmissores que são chamados de
transmissores, porque eles são liberados juntos, são coliberados com a acetilcolina ou com a noradrenalina. A gente tem, por exemplo, a adenosina trifosfato, o neuropeptídeo Y, o óxido nítrico e o peptídeo intestinal vasoativo. Esses cotransmissores, eles têm um papel modulador sobre as fibras, o efeito dos transmissores principais, acetilcolina e noradrenalina, que é mais ou menos o que está mostrado nessa figura. Uma fibra parasimpática libera acetilcolina, que medeia respostas rápidas, mas também pode coliberar NO e VIP, que medeia respostas com tempo maior, intermediária e lenta, respectivamente. Já uma fibra simpática libera noradrenalina, que medeia uma resposta de efeito intermediário, tá? Mas também pode coliberar ATP, que medeia uma resposta mais rápida, e o neuropeptídeo Y, que medeia uma resposta mais lenta, modulando o efeito da noradrenalina. Então, a função dos cotransmissores é uma função modulatória e eles estão descritos para alguns órgãos inervados, para algumas sinapses, na verdade, não para todas as sinapses. Quando importante, eles serão mencionados. Bem, gente, nós chegamos ao fim dessa primeira videoaula e com isso, eu deixo para vocês a questão anterior, né, a questão do Armin-Up, para vocês tentarem responder e para nós discutirmos na aula presencial. Espero que vocês tenham aproveitado.